Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Luiz Miguel e você está no canal Muito Além dos Videogames. E no vídeo de hoje eu quero ter uma conversa aqui com vocês sobre um tema muito nostálgico e especial, que é a união entre primos, férias e videogames. Isso mesmo, primos, férias e videogames. Quem cresceu nos anos 80 e 90 e até nos anos 2000 sabe que essa é uma combinação perfeita e completa, cheia de diversão, de alegria, de nostalgia e de lembranças mais que especiais. Mas por que falar deste tema? Por que conversar sobre primos, sobre férias e videogames? No último final de semana tivemos o privilégio de participar do aniversário de 90 anos da minha avó, Dona Áurea. Foi uma reunião de família muito especial, como não acontecia há muitos anos. Então, por ocasião do seu aniversário, toda a família esteve presente. E ali eu tive o privilégio de me reencontrar com todos os primos. São 10 primos, da parte da minha avó. E nós estávamos todos reunidos ali. E 5 deles em especiais, os homens, os primos homens, nós temos lembranças incríveis e marcantes da nossa infância, das nossas férias. E sempre os videogames estavam ali envolvidos de um jeito ou de outro. Então, neste reencontro da família, nós pudemos ali repetir uma foto que tiramos lá na metade dos anos 90. Nós pudemos conversar sobre a infância, relembrar tantos momentos especiais, as aventuras, as bagunças, as brincadeiras, os acidentes, os perigos, as risadas, as alegrias, as tristezas e tudo aquilo que vivemos junto quando nos encontrávamos. Normalmente ali na casa da minha avó mesmo, em Montemor, no interior de São Paulo, perto de Campinas ali. Todas as férias estávamos lá e era casa cheia, aquele monte de colchão pelo chão na hora de dormir, todo mundo ali embolado, aquela bagunça, era aquela comida o tempo todo e aquele tempo gostoso juntos, brincando, rindo, brigando e no nosso caso também jogando videogame. Essas histórias são muito especiais e eu registrei boa parte delas no primeiro livro, Muito Além dos Videogames, Memórias de um Jogador. Então, como aqui é um livro de crônicas, essas histórias permeiam toda esta obra. E eu tenho uma lembrança muito forte do tempo com meu irmão e meus primos. Tinha os amigos também, os colegas. Mas os primos era algo especial. Era algo difícil de explicar. Eu acho que você que me ouve, você entende. Você que viveu isso. Era aquela amizade profunda, aquela ligação intensa, diferenciada. E era tão bom quando estávamos juntos para desfrutar das férias. E estávamos ali ao redor dos games, da televisão e do campinho de futebol, na rua, nas brincadeiras. E são lembranças assim que não saem do nosso coração nunca. Então, tenho minhas lembranças com os meus primos aqui. Então, meu irmão Juliano e os meus primos ali que nos encontramos, né? O André, o Fernando, o Henrique. E tinha outro primo, o Del, que é da parte do meu pai. E também estava envolvido nessas aventuras. Neste caso, nós 5 ali pudemos relembrar, repetir a foto e tem muitas dessas histórias aqui. Uma outra coisa especial que pudemos conversar ali foi sobre as histórias com o Turbo Game. O meu primo Fernando, ele está inteiramente envolvido nisso, porque quando nós passamos do Turbo para o Super Nintendo, nós doamos o Turbo Game para ele. Ele era mais novo e o Turbo Game foi para ele, ele levou e pôde viver um pouco da história com este console incrível na casa dele. E nós temos a lembrança, ficamos olhando os jogos e falando e lembrando daqueles momentos. Muito bem, o que eu posso falar sobre essa união entre primos, férias e videogames? Primeiro porque nós morávamos todos longe, então só nos encontrávamos nas férias. Normalmente na casa dos meus avós, Dona Áurea e o vô Tonho. Então o André e o Henrique moravam lá, o Fernando em São Paulo, meu irmão e eu em Caçapava. Então nós nos reuníamos lá nas férias, jogávamos bola o tempo todo na quadra que tinha numa pracinha lá, até a noite jogando bola. Tinha a locadora do Juca, que é casado com a minha prima hoje, ele tinha uma locadora na garagem da casa, vários Super Nintendo, um Neo Geo e quase no fim tinha um Nintendo 64. Então nós íamos lá jogar ou alugar as fitas do Super Nintendo para jogar, ou na casa do André ou na casa do Henrique. E depois que passávamos o tempo das férias ali, com todas essas brincadeiras, eu lembro muito bem de quando jogamos o Ayrton Senna do Super Nintendo. A gente se reunia lá e jogava Art of Fighting do Super Nintendo.
Uma época já no final dos anos 90 alugamos Star Fox do Nintendo 64 e os quatro pessoas jogando e revezando os controles, e jogos de pesca e do PlayStation 1 ou do Zelda Ocarina of Time pescando. Então era aquela brincadeira, uns zoando com o outro, brincando, sorrindo, aquela disputa, aquela rivalidade sadia. Era um tempo muito agradável, muito bom, muito gostoso. Uma outra coisa especial envolvendo isso é que algumas vezes, depois dos dias ali na casa dos meus avós, casa cheia, lotada, com tios, primos e amigos, nós íamos para Caçapava e às vezes alguns dos primos iam junto, às vezes todos. O único que a gente nunca conseguiu levar foi o Rick, ele não ia de jeito nenhum, os outros iam. E às vezes no porta-mala do carro, meu pai tinha sempre o carro grande, e a gente quando não era grande dava um jeito também, e colocava no porta-mala, como fazíamos nos anos 80 e 90, e era aquela aventura, aquela viagem, e comendo no carro, e conversando e rindo, e aí eles passavam um bom tempo lá em nossa casa em Caçapava, e aí era marcante demais. Era tão gostoso os momentos juntos, e nós brincávamos, íamos à igreja, era normalmente férias, tinha EBF, então participávamos das escolas bíblicas de férias na nossa igreja lá em Caçapava, a igreja batista, e aí brincávamos no campinho de terra lá em Caçapava Velha, e aí ia na casa dos amigos emprestar cartucho, emprestar controle, emprestar o console, e nós jogávamos e vivemos isso desde a época do Turbo Game. Nós nos reuníamos lá para jogar Mario, para jogar aquele hack de Street Fighter 2, para jogar o futebol, aquele com os times brasileiros, e os joguinhos com Tiger Rally, Ikari Warriors, e jogávamos, Tartaruga Ninja, aquele do fliperama, e jogávamos muito. Depois passou para o Super Nintendo, e vieram as novas aventuras, jogando Super Mario World, internet no Superstar Soccer, Top Gear principalmente, e tantos clássicos ali, o Street Fighter e Final Fight, e sempre os primos todos juntos ali, íamos na locadora, ou pegava emprestado, ou jogava o que tinha. Passou para o tempo do PlayStation 1, que aí o acesso aos jogos era muito fácil nos camelôs, e nessa época nós jogamos muito, principalmente o Eleven 4, e tinha uma rivalidade muito grande, nós brincávamos, colocava o Roberto Carlos no ataque, um jogava com a Ucrânia e o Shevchenko, e era aquela correria, e aquelas bicudas, aqueles golaços, e toda aquela rivalidade, e juntava os amigos e a casa ficava cheia. Eu lembro que nessa época, amigos da igreja, da rua, dormiam lá em casa, e era férias, a criançada, e a gente acordava à tarde, meu pai passava, tem que trabalhar, molecada. Isso aqui parece o INSS, aquele tipo de coisa, e a gente dava risada. Hoje nós lembramos disso com muita gratidão, né, com muita alegria, porque foi muito especial, né? Sempre minha mãe recebia a gente muito bem, meu pai, e a gente tinha aquele tempo maravilhoso juntos, e jogando Nintendo 64 também, 007, Mario Kart, Zelda, Star Fox, Bomberman, aquele jogo de luta livre que era muito divertido, muito engraçado, e aquilo marcou a nossa vida. Lembro que numa época passava Dragon Ball Z, e a gente revezava o tempo dos videogames com futebol e tal, e na hora do Dragon Ball parava tudo para assistir, e era aquela correria, esquentava o pão no fogão, naquela chapa, pegava a acerola no pé, fazia suco de acerola, e todo mundo corria lá, e eu lembro do meu primo falando, hoje o bicho pega, para ver as aventuras ali do Goku e a sua turma, todos os primos ali reunidos. Então isso é muito bom, e nesses dias adultos, todos agora pais de família, com seus filhos, e ali nós pudemos relembrar de tudo isso com muita gratidão, com muita nostalgia, porque foi um tempo bem marcante mesmo, muito especial, muito bom que Deus, em sua infinita misericórdia, nos concedeu. Eu não sei se é assim para todo mundo, mas na minha cabeça, do meu irmão e dos meus primos, primo e videogame, férias tem tudo a ver. Era a união perfeita, foi o que nós vivemos, isso formou alguma das maiores lembranças que temos da nossa infância, da nossa adolescência. Eu lembro que nós vivemos isso até o comecinho dos anos 2000, se não me engano até o ano 2000. Em 2001 eu fui para o seminário, e eu lembro dos últimos momentos que tivemos juntos ali, e foi muito bom, foi muito especial. E depois disso cada um tomou seu rumo, dificilmente nos encontrávamos, dificilmente. Quando um visitava a avó, o outro não batia as datas, com trabalho, com responsabilidades. Nós aqui em Minas Gerais, no Ministério Cristão, no Ministério Pastoral. E aí, com o crescimento das redes sociais, nós pudemos nos reencontrar e conversar mais regularmente, mas nada como um encontro presencial. E por alguns dias nós pudemos reviver isso, e os nossos filhos puderam viver um pouco disso.
Com a mudança no mundo, a mudança na rotina, a mudança na sociedade, as crianças mais presas em casa, com os perigos, a distância, mas naqueles dias ali, juntos, comemorando o aniversário da avó Áurea, a casa cheia de crianças, e aquela correria, aquela brincadeira, aquele barulho, aquela bagunça, aquela alegria entre os primos e seus filhos. E os nossos filhos puderam sentir um pouquinho do que nós vivemos nos anos 80, nos anos 90, que foi muito especial. Então esse é um vídeo diferente, é mais uma conversa, é mais uma lembrança, e eu quis compartilhar aqui com vocês. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, e isso vai ficar no meu coração para sempre. Também nas páginas aqui dos nossos livros, e se você quiser conhecer melhor um pouquinho dessas histórias, elas estão aqui também no Devogamer, na parte que eu falo das amizades e o valor aí dos games que uniu tanto os primos aí em torno de uma tela e no coração de cada um deles. Então, os meus primos que estiverem assistindo aí, um abraço a todos, amo vocês, e se puder, aproveite isso. Se você viveu, procure relembrar e guardar no coração, porque isso vai muito além dos videogames, com certeza. Então este é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e eu peço que você deixe sua curtida, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas e nos ajude a continuar produzindo vídeos aqui, pois com certeza tudo isso vai muito além dos videogames. Forte abraço para todos, Deus abençoe, viva os primos, viva as séries, viva os videogames.